Boa tarde, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Aleluia. Convido vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Aleluia, Jesus. Obrigado, porque um dia eu fui como Naamã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor até aí. Aleluia. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Parece que eu sabia que eu ia pregar, porque o pastor, falei, pastor, se faltar algum pregador, olha, sabe, tô ali. E não tinha como deixar passar sem falar deste homem, Naamã. Um dia que nós estamos falando de pecado, estamos falando de coisas que não são agradáveis. A lepra é algo que não era agradável. E quando eu abri a Bíblia em Naamã, no livro de Reis, eu fiquei observando a história daquele homem, porque a palavra diz que ele era capitão, então ele comandava alguma coisa, mas mesmo ele comandando, ele era limitado, assim como nós às vezes comandamos até alguma coisa, mas em algumas áreas na nossa vida, nós temos limitação. E eu fiquei tentando imaginar como era a casa de Naamã, porque Naamã ele não podia abraçar as filhas dele se ele tivesse, não fala se ele tinha filha, mas fala que ele tinha uma mulher, ele não podia dormir talvez no mesmo quarto da mulher dele, a Bíblia não fala quando ele pegou aquela lepra, quando aquilo iniciou no corpo dele. Mas imagina você ser comandante, talvez de centenas ou de milhares de homens, e ali você ter uma voz ativa, todos te ouvirem e falarem, realmente esse homem, ele tem poder, ele tem autoridade. Mas quando você se trancava no teu quarto, você entrava na tua casa, você olhava para aquilo que estava debaixo da armadura, e nessa tarde o Senhor, por mais que nós já nos limpamos, e a palavra diz, aquele que é santo, seja ainda mais santo, aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. E o que acontece com aquele homem? Quando ele tirava a armadura dele, aparecia a lepra. Ele tinha que olhar no espelho e ele vê o que tinha no corpo dele, aquela sujeira, aquela impureza. Nessa tarde, o Senhor, Ele sabe como você está. O Senhor, Ele sabe como nós chegamos aqui. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que debaixo da nossa armadura, muitas das vezes, porque aqui a maioria é líder, nós demonstrávamos que nós estávamos fortes, mas o Senhor sabia como estava o nosso coração leproso, ferido, precisando ser curado, precisando ser sarado. Mas nós viemos para Samaria, onde existem os profetas do Senhor, aleluia. No povo de Israel existem os profetas do Senhor. E nós viemos nessa tarde, nessa manhã, nós viemos para Samaria, buscar tratamento. Assim como aquela jovem falou para aquela mulher, olha minha senhora, quem dera que Naamã ele estivesse em Samaria, porque lá existe um profeta. Irmão, deixa eu te perguntar alguma coisa. Você é um profeta do Senhor. A palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo, fala que nós somos profetas. Você é reconhecido como profeta onde você trabalha? Jovem, na tua escola, tu é reconhecido como profeta? Aquela jovem reconhecia Eliseu como profeta, porque ela pegou e ela lembrou dele, e ela lembrou de coisas boas de Eliseu. Quando as pessoas olham para nós, eles lembram das coisas boas da nossa vida, ou eles olham para nós e lembram de uma lepra que está debaixo da nossa armadura, debaixo do nosso terno, debaixo da nossa gravata, debaixo da nossa vaidade, jovens, debaixo daquilo que a gente às vezes pensa que a gente acredita. Mas o Senhor, Ele nos conhece e fala, olha lá, foi igual a gente viu na sede, no culto de missões, fizeram uma apresentação de teatro, e era uma apresentação, eles simbolizavam máscaras,
Eles se mostravam fortes perante as pessoas. E de repente, quando não tinha ninguém, eles mostravam como realmente eles estavam. Eles se abaixavam, porque eles sentiam dor. Às vezes nós estamos assim. E o líder, ele fala, líder chora para líder, né? Líder não chora para ovelha. Eu aprendi isso com a minha líder, Luciana. Então, muitas das vezes nós aparentamos estar fortes, como Naamã estava. Mas aparentava, mas ele não estava bem. Ele precisava de uma cura. Talvez ele não tinha proximidade com a esposa, não tinha proximidade com os parentes dele, não podia se deitar com a esposa dele. E nessa noite, mulher, nessa noite, homem, o Senhor também te trouxe aqui para restaurar talvez o teu casamento. Talvez você não tinha proximidade com a tua mulher. Você conversava, mas não tinha proximidade com ela. E aí? Aí você está falando, é um jovem que está falando. A palavra fala que nós somos boca de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas ele toma uma decisão. Nessa noite cabe a você, nessa tarde, aliás, cabe a você tomar uma decisão de tirar a tua armadura. Porque quando ele foi para Eliseu, ele não foi guerrear. Então ele era um soldado sim, mas ele tirou a armadura. O máximo que ele foi com uma túnica. Ele não foi com uma armadura. Se desarme, tire a sua armadura nessa tarde para o Senhor. Para o Senhor cuidar das tuas feridas, cuidar da lepra, se ainda existe alguma lepra. Aleluia. E a palavra fala que ele se achegou lá. E a primeira barreira, outra barreira que o Senhor tirou, além de fazer ele tirar a armadura, fez ele tirar a vaidade. Porque ele chegou e esperou, o profeta vai me receber. E não foi o profeta, foi um servo. Talvez não é o pastor que vai liberar uma palavra de bênção para você, mas é o obreiro Flávio, a Rita, obreiros que são usados aqui. Por isso, quando nós escutamos um obreiro que sobe aqui em cima, nós temos que considerar ele como boca de Deus. Porque ele não fala dele, ele fala da palavra. Louvado seja Deus. Muitas das vezes vem missionários e as pessoas, nossa pastor, o missionário, Deus falou. E o pastor está falando isso tem um ano. Ele só não bate em você mais forte, porque se ele só te bater, ovelha que só apanha, ela foge. Sabe, ela precisa às vezes de um carinho. Eu aprendi isso com ele também. Aleluia. E o que acontece? Ele se apresenta talvez com uma túnica apenas, ele não estava de armadura. E ele levou vários pesos com ele. E na mente dele, ele não queria levar de volta aquilo lá para a terra dele. A riqueza, teve um servo abençoado lá que pegou Gease. Mas ele não pretendia levar de volta aquilo. Muito menos a lepra, ele também não queria levar aquilo. Talvez o Senhor venha te pedindo coisas tão fáceis, mas você pensa que é tão difícil. O que era entrar num rio? Ele reclamou. Ele falou, não tem outros rios da cidade onde eu moro, que são muito mais limpos que esse, ele vai mandar eu entrar aqui. A gente, além de ser abençoado, a gente é reclamão. Louvado seja Deus, eu sou reclamão, tá, irmão? Não é você, não. Aleluia. E de repente, meus irmãos, o profeta dá a direção, olha, pula no rio 7 vezes. Na hora que eu orei até comentei, porque eu pensei que o pastor não ia deixar eu pregar. E no primeiro mergulho não aconteceu nada. Talvez você orou a primeira vez aqui, você não sentiu paz ainda no teu coração. Tem coisas ainda te acusando, o inimigo ainda está tentando te acusar nessa tarde. Ele pulou a segunda vez e ele continuou do mesmo jeito. Aparentemente não modificou nada. Só que ele estava se esforçando, ele estava fazendo a parte dele. E com certeza, cada mergulho que ele dava, ele mergulhava e pensava, esse é pela minha mulher. E ele mergulhava, e ele levantava do mesmo jeito. Ele falava, esse agora é por mim. Ele mergulhava e saía do mesmo jeito, com o corpo sujo. Não havia purificação. E talvez ele não estava pensando que Deus ia fazer o que fez. Porque Deus, ele não retoca, irmãos. Eu aprendi isso, Deus não retoca. Se você nasceu assim, bonitinho desse jeito, é assim, aceita. Deus não retoca. A Hebe faz aquela cirurgia, que ela puxa aqui, puxa acolá, mas Deus, ele não retoca. Olha só. E o que acontece? Ele continua pulando. E chega uma hora que ele cansa. Então, tem servos dele do lado e fala assim, olha, pula, não desanima não. O irmão pregou aqui e falou que tinha 2 servos também que seguravam as mãos de Moisés. Para que ele não viesse fraquejar. Eles seguravam os braços dele. Também com Naamã, eram 2 servos. E eles falavam, olha Naamã, pula. Se ele tivesse pedido para você fazer outra coisa mais fácil, você ia fazer, então faça. Pule as 7 vezes. Lembrando bem, hoje é dia 7 de setembro, então hoje é uma data profética. Ele pulou 7 vezes. Talvez falta algum tempo para a tua bênção chegar, mas hoje é um dia profético. Quando o pastor falou 7 de setembro, eu falei, Naamã, 7 vezes. Meu Deus, isso é data profética. E talvez a gente não percebeu. Está na hora da gente ser purificado.